Bom, boa tarde a todos. Hoje o nosso palestrante é um colega meu de departamento, que nesses tempos de distanciamento, igual o Yoshiko falou que encontra mais o Pablo do que o Guilherme, que é colega dela de USP, eu encontro mais o Guilherme do que o Pablo, que é meu colega de UFMG, né? Então, o Pablo, ele trabalha com gráficos, trabalha com otimização, com algoritmos de aproximação, e a palestra dele de hoje vai falar um pouco sobre essas coisas. É um problema de partição em subgráficos conexos. Então, obrigado, Pablo, pela disponibilidade de poder falar para a gente aqui. Obrigado, Vinícius, pela apresentação. Obrigado pelo convite também, né? Você e o Guilherme. Bom, é um prazer sempre poder falar um pouco do trabalho, né? E ainda mais para tantos colegas, tanta gente que eu vejo só nessas ocasiões de seminários. Então, muito legal encontrar com vocês. Deixa eu tentar primeiro compartilhar minha tela aqui, para ver se a apresentação. Eu deveria ter feito esse experimento antes, mas Você está tentando compartilhar só a janela? não tem essa opção, tem a opção só de compartilhar a tela. Não. Agora apareceu? Não. Aparece os slides aí? Ou é aqui? Estava aparecendo ali antes. Tá. Beleza. Então vocês ainda veem os slides? Sim, perfeito. Bom, então, muito bem. Então, deixa eu ver, começou aqui, mas... Bom, então, como o Vinícius falou, hoje eu vou apresentar esse trabalho, alguns resultados sobre esse trabalho de partição de grafos em subgrafos conexos e balanceados. A minha apresentação ela vai seguir mais uma linha de algoritmos, de aproximação e falar um pouco também de programação linear. E esses resultados, eles são resultados recentes, obtidos em colaboração com o Flávio Miyazawa, o Matheus Zota e o Yoshiko Okabayashi. Bom, o Yoshiko e o Flávio não precisam de apresentação, vocês conhecem muito bem. O Matheus, ele foi aluno de mestrado na Unicamp, defendeu recentemente, e a dissertação de mestrado dele foi exatamente sobre esse problema de balanceamento conexo, que a gente vai ver alguns resultados hoje. Então, dando início, eu começo a apresentação falando, usando esse exemplo, acho que é a melhor forma de ilustrar esse problema de maneira bem simples. Então, a ideia aqui é que nós temos um grafo conexo, tá? Com pesos associados aos vértices. Então, cada vértice aqui tem um peso associado a ele, certo? E nós queremos dividir esse grafo, ou dividir, na verdade, particionar os conjuntos de vértices desse grafo, de tal forma que cada partição seja um subgrafo conexo. Então, nesse exemplo aqui, nós temos essa partição em duas cores, então, em dois pedaços, e cada pedaço induz um subgrafo conexo ao grafo original. E nós queremos essa partição de tal forma que as classes, que os elementos dessa partição sejam balanceados, no sentido que cada classe tenha mais ou menos o mesmo peso, onde o peso de uma classe aqui é o somatório dos pesos dos vértices, naturalmente, que fazem parte daquela classe. Então, nesse exemplo aqui, nós temos duas classes, uma partição em duas classes, e essa classe amarela, esses vértices amarelos, eles têm as classes V1, né, tem peso 8, e a classe V2, esses vértices azuis, tem peso 9. Essa ideia de particionar um grafo em pedaços conexos e com uma certa cardinalidade, ou com um certo peso, não é uma ideia nova, muito pelo contrário. Esse resultado do Lovas de 77 e que o
o Ghiori também obteve, independentemente de 78, fala que se nós temos um grafo conexo, ou K-conexo, com N vértices, e esses inteiros N1 até Nk, inteiros positivos, onde esses valores em 1 até Nk eles somam N, que é o número de vértices do grafo, então é garantido existir uma K-partição, ou seja, uma partição em K classes, K pedaços do conjunto de vértices do grafo, de tal forma que cada classe tenha exatamente cardinalidade NI e cada uma delas seja um subgrafo conexo, induza um subgrafo conexo. Então, é um problema bem antigo já, mas aqui na apresentação de hoje eu vou estar preocupado, vou explorar mais o lado de otimização desse problema, então estou interessado em encontrar partições do grafo em classes dessa forma, em classes conexas, que essas sejam partições balanceadas. E esse conceito de balanceamento nós vamos ver daqui a pouco como que a gente modela isso, essa ideia de balanceamento de classes, tá? Mas antes, só algumas definições básicas, eu vou estar falando várias vezes de K-partição conexa. Então, uma K-partição conexa de um grafo é uma partição do conjunto de vértices, onde cada uma das classes desse conjunto induz um subgrafo conexo, certo? Então, cada uma dessas partes da partição eu vou chamar de classe, e cada classe tem um peso, que é um peso que é dado como somatório dos pesos dos vértices que estão naquela classe. Então, conforme o exemplo aqui, simplesmente o peso da classe V1 é o somatório dos pesos desses vértices todos que estão na cor amarela. V2, análogo. Bom, agora sim, a definição do problema, ou melhor, dos problemas de K-partição conexa balanceada, que eu vou chamar de BCPK. Então, BCPK, Balanced Connected Partition, ou K em K pedaços, em K partes. E a entrada desse problema, desses problemas que eu vou mencionar, são todas as mesmas. Então, é um grafo conexo com uma função W que associa pesos aos vértices desse grafo. E a saída é uma K-partição conexa, ou seja, é uma partição do conjunto de vértices do grafo em K-classes, nesse caso, onde cada uma dessas classes induz um subgrafo conexo. O objetivo aqui do balanceado, nós podemos modelar de várias formas. Então, uma forma de você pensar na partição balanceada seria pensar na partição que maximiza o peso da menor classe, da classe mais leve. Então, essa versão do problema é o chamado Max-Min BCP. Max-Min BCPK, são K classes. Então, naturalmente, você pode maximizar o peso da menor classe para obter uma partição balanceada, ou pode minimizar o peso da classe mais pesada. E essa já é a versão chamada Min-Max BCPK. Mas também uma outra forma de a gente pensar em partições balanceadas, com classes balanceadas, é minimizar a maior diferença entre duas classes. Então, eu vou minimizar ao máximo a máxima diferença de pesos entre duas classes. Também uma forma de encontrar partições balanceadas. É interessante que todos esses problemas são equivalentes para K igual a 2, ou seja, dividir em duas classes todos esses objetivos. Todos esses problemas são são equivalentes, e que eles são diferentes quando K é pelo menos 3. Então, são problemas que só são equivalentes quando K é igual a 2. Ou seja, quando eu vou dividir em dois pedaços o grafo. Então, só para mencionar, esse aqui é o mesmo exemplo que tinha anteriormente. Então, nesse exemplo, o máximo aqui, essa solução aqui é uma solução ótima para os três problemas. Então, o ótimo aqui do Maximin seria 8, do Min-Max seria 9, e de minimizar a diferença do peso das classes seria um ótimo. Então, a solução é a mesma, claro, os valores dos ótimos são diferentes, mas a solução em si ótima é a mesma. São as mesmas classes, para quando K igual a 2.
Então, agora eu queria falar um pouco sobre os resultados conhecidos para esses problemas. Eu vou, nessa apresentação, explorar os problemas só de max-min e do min-max, essas versões. Então, para o problema do max-min, existem bastante resultados, vários resultados aí. Essa primeira parte são os resultados, digamos, negativos, então são resultados sobre a complexidade computacional desse problema. Então, ele é um difícil em grafos bipartidos, mesmo sem pesos. Sem pesos aqui significa peso 1 para cada um dos vértices. Então, a versão de cardinalidade do problema. Tá? Então, esse aqui é NP difícil em graus partidos para todo K fixo, para K pelo menos 2. NP difícil, o problema de Maximin é NP difícil de aproximar com esse erro absoluto de cardinalidade do conjunto de vértices elevado a 1 menos epsilon. E esse aproximar com o erro absoluto significa que é difícil de existir um algoritmo de aproximação que te volta a uma solução que é pelo menos o ótimo menos esse fator, a cardinalidade de V elevado a 1 menos epsilon. Então, esse é um erro absoluto. Então, esse resultado é para o K igual a 2. Esqueci de mencionar os autores desses resultados. O primeiro é do Diane Fries, 85. Esse segundo resultado sobre inaproximabilidade é da Hlevikova, de 96. Esse terceiro resultado diz que é impedifício em grafos K-conexos para cada K fixo. É um resultado do Chatenier, da Liliane Salgado e da Yoshiko Kabayashi. E esse último resultado também não admite uma 6 sobre 5 aproximação quando K é parte da entrada. Porque até agora eu sempre falei do problema do VCPK com K fixo, né? Para cada K inteiro fixo, pelo menos 2, nós temos um problema diferente, digamos assim. Mas o problema também é estudado quando, além daquela entrada tradicional do grafo conexo mais a função de pesos, nós também damos como entrada, é possível dar como entrada o K. Então, nesse caso, quando o K é parte da entrada, também tem um resultado sobre a inaproximabilidade desse problema. Do lado positivo, existem vários algoritmos de aproximação bastante eficientes, até bem boas aproximações. Para o caso 2, tem essa 4 terços de aproximação da Hlevikova, esses 5 terços para o caso K igual a 3, do Shen e coautores. E existe uma gama de aproximações para classes especiais de grafos, como grades ou grafos de intervalo. Tá? Então, tem bastante coisa, bastante resultados em termos de aproximações, problema bastante estudado. Mais recentemente, tem alguns resultados explorando algoritmos exatos para esse problema, algoritmos baseados em programação linear inteira e também heurísticas. Então, esses resultados são mais recentes do Matic e do Zou, autores. Então, esses são resultados para o Max-Min. A versão Min-Max tem outros resultados, obviamente, mas é claro que esses resultados negativos para o Max-Min, eles são carregados para o Min-Max, no caso K igual a 2, porque eles são problemas, pelo menos os resultados de NP, dificuldade, são carregados para esse caso K igual a 2. Então, continua sendo difícil para grafos partidos sem pesos e grafos desconexos. E quanto aos resultados positivos do Min-Max, bom, ele é linear, pode ser resolvido linear, em tempo linear em árvores, os resultados do Fredrickson e Zou. E para aproximação, em termos de aproximação, novamente, tem essas 5 quartos aproximação para K igual a 2, esse é um resultado também do Shen, mas, na verdade, esse resultado do Shen é baseado no resultado da Hlevikova. Eles apenas fazem uma análise desse algoritmo da Hlevikova para poder demonstrar essa 5 quartos aproximação para essa versão min-max do problema. Mas alguns resultados, para K igual a 3, tem essa 3 meios de aproximação, para K igual a 4, tem essa aproximação 24 sobre 13, e para grafos em geral, tem esse resultado também do Shen, todos esses resultados são do Shen e coautores, mas para grafos sem peso, esse resultado geral, um K qualquer, desde que o grafo seja sem pesos. Então, tem uma K sobre 2 aproximação em grafos quaisquer, mas sem peso, ou seja, a versão de cardinalidade do problema tem essa aproximação K sobre 2.
Eu queria, nessa apresentação, falar um pouco dessa aproximação aqui, três meios, a esse resultado, é um algoritmo bastante simples, mas ele carrega algumas ideias bem interessantes de como que se faz algoritmos, ou como que se tem feito algoritmos de aproximação para esse problema. Então, eu acho que esse exemplo é bem ilustrativo de quais são as técnicas usadas para se fazer algoritmos de aproximação. Então, eu queria gastar alguns minutinhos dessa apresentação falando sobre esse algoritmo. Então, então, eu vou falar então sobre esse algoritmo, que não é necessariamente, na verdade, ele não é exatamente o algoritmo do Shen, é um algoritmo diferente que dá o mesmo fator de aproximação. E para fazer esse algoritmo, nós usamos duas operações que são feitas para melhorar uma partição. Então, a ideia é, dada uma partição em três pedaços, aqui eu estou falando do caso K igual a 3, então é o min-max BCP3, certo? Nós temos essas operações, a primeira é essa operação chamada merge. Nessa operação, a gente recebe uma partição, uma três partição conexa, ou seja, uma partição com três pedaços, três classes V1, V2, V3, onde cada uma delas induz um subgráfico conexo, e aqui eu vou supor que o peso, que essas classes estão ordenadas por peso, do peso do menor para o maior, ou seja, a classe V1 tem peso menor ou igual que a classe V2, que tem peso menor ou igual que a classe V3. Para essa operação ser aplicada, existem algumas pré-condições. A primeira aqui é que o grafo, a parte mais pesada, a classe mais pesada dessa partição, ela tenha peso pelo menos esse Wzão sobre 2 aqui. Esse Wzão é simplesmente o somatório dos pesos de todos os vértices do grafo. Então, é o peso total do grafo, esse W grande. Tá? Então, se a classe V3 tem um peso considerável, um peso bem grande, que é mais que a metade do peso total do problema, do peso total do grafo, e se as classes V1 e V2 são adjacentes, ou seja, nesse desenho aqui, eu peço desculpas pelo desenho meio improvisado, está meio feinho, mas espero que não atrapalhe o entendimento da minha apresentação. Então, já me desculpem pelos desenhos que vão aparecer aqui, não sou muito bom desenhista. Mas a ideia aqui é ilustrar essa operação, como que essa operação ocorre. Então, eu desenhei essas classes V1, V2 e V3 aqui com tamanhos, de certa forma, sendo proporcionais a seus pesos. Então, V3 essa elipsoide aqui bem maior do que V2, que é maior que V1. Então, os tamanhos dos desenhos correspondem aos pesos dessas classes. E eu sei que V1, por suposição, né, V1 e V2 são adjacentes, ou seja, existe uma aresta ligando V1 e V2. Então, se essas condições são satisfeitas, a gente pode criar uma partição melhor do que essa partição V1, V2 e V3. A ideia, então, é pegar a classe V3, que é uma classe bem pesada, e subdividir ela em dois pedaços conexos, que são esse V3' e V3 duas linhas. Então, essas duas classes, V3' e V3 duas linhas, são dois pedaços conexos, é uma dois partição conexa do V3. Então, dividindo o V3 nessas duas classes, nós podemos obter uma partição melhor do que a partição inicial V1, V2, V3, que é construir uma partição onde uma classe vai ser feita a união de V1 e V2, uma classe, a primeira classe vai ser a união de V1 e V2, a segunda classe vai ser esse V3', a terceira classe, o V3 duas linhas. Então, nós podemos agora dividir, então, nós mudamos, geramos uma nova partição a partir da partição inicial, e essa partição é melhor do que a partição inicial, no sentido de que a classe mais pesada dessa nova partição tem peso que é estritamente menor do que o peso da classe mais pesada da partição anterior. Ou seja, o peso de cada uma dessas classes, V3', V3 duas linhas e V1' ou V2, cada uma delas tem peso estritamente menor que o peso da V3, que era a classe mais pesada inicialmente. Então, essa operação, de fato, ela melhora, faz uma melhoria naquela três partição inicial. Tá? Qualquer momento vocês podem, por favor, me interromper. Eu não estou lendo o chat, mas vocês podem abrir o áudio e me interromper para alguma dúvida.
Essa segunda operação, bom, aqui foi a operação do merge que eu falei para vocês, a segunda operação, essa chamada dessa pool, ela recebe como parâmetros agora a partição e um subconjunto dos vértices do V3. Então, vou pegar um subconjunto U, que é subconjunto U, é um subconjunto do V3, e, de novo, as pré-condições são que a classe V3 seja bastante pesada, ou seja, que ela tenha pelo menos ou mais do que a metade do peso total do grafo. A U é um subconjunto de V3, ok? E tem mais essas duas pré-condições aqui, que são o VI união U, onde VI é o V1 ou é o V2. Então, o VI união U forma um subgrafo conexo. Esse conjunto de vértices induz um subgrafo conexo. E esse conjunto U, que foi removido do V3, ele não desconecta o V3. Ou seja, G, o grafo G induzido pelo V3 menos esse conjunto U, ele ainda é conexo. Então, U não desconecta o V3, certo? Além disso, a condição aqui que é pedida é de que o peso dessa classe, ou seja, o peso dos vértices nesse conjunto U, mais o peso dessa classe VI, que essa soma seja estritamente menor do que o peso da V3. Por quê? Bom, porque eu quero pegar o conjunto U e jogar para dentro da classe VI. Eu quero tirar peso do conjunto V3, que é o mais pesado, deixar ele mais leve, mas eu tenho que pegar esses vértices e colocar em algum lugar. E algum lugar vai ser a classe VI. Nesse exemplo aqui embaixo, nesse desenho, o VI é igual a V2, né? O I é igual a 2. Então, aqui nós temos o nosso conjunto U, que é esse conjunto laranjinha que tem aqui dentro do V3, e o objetivo, então, é obter uma três-partição dessa forma. Eu vou pegar o conjunto U, jogar para junto do conjunto V2, no caso do exemplo aqui, e o V3 vai ficar sem esse pedaço do U, vai ser diminuído de peso, né? Vou tirar peso de U, e o V1 continua igual, né? Esse conjunto VJ, que é o outro, que é diferente do VI, ele continua igual ao que era na partição inicial. Bom, por essa condição aqui, nós sabemos que essa operação ela não vai criar um conjunto mais pesado do que o V3. Então, ao fazer essa operação, nós sabemos que o conjunto V3, que é esse pedaço vermelho aqui na direita, ele é estritamente menor que o V3 inicial. Na verdade, o peso do V3 menos o U é estritamente menor que o V3, claro, porque o U é um conjunto não vazio de vértices, e cada vértice tem peso positivo. Estou supondo que tem pesos positivos. E, além disso, essa segunda condição aqui é simplesmente garantida por essa pré-condição, né, que é esse conjunto V2 união U, ele vai ter peso estritamente menor que o V3. Ou seja, ao fazer tudo isso, essa partição inicial foi melhorada. O peso da classe mais pesada foi reduzido. Então, essas duas operações são suficientes para o nosso algoritmo. O algoritmo funciona de um jeito bem simples. Basicamente, pega o grafo e aplique a operação merge, a operação pool, o máximo de vezes que você conseguir. Então, dado uma partição inicial qualquer, uma partição 3 conexa qualquer, aqui eu até posso dizer que essas classes podem ser vazias. Então, eu posso pegar o V3 como sendo o grafo inteiro, que é um grafo conexo, e essas duas outras classes sendo vazias. Ou pode fazer uma partição um pouco mais esperta, colocar um vértice em V1, um vértice em V2, e o grafo, dá para fazer o grafo, dar uma partição inicial trivial da partição conexa. Mas potencialmente alguma dessas classes é vazia, a classe V1 pode ser vazia, por exemplo. Então, dada essa partição inicial, existe esse loop que é feito enquanto a parte V3 ainda tem peso superior à metade do grafo inteiro. Então, enquanto a parte mais pesada tem peso grande, que seja maior que a metade do grafo, a gente vai aplicando operações pull e merge. Nessa ordem, na verdade, primeiro aplica a operação do merge, depois aplica a operação do pull, e essas operações são aplicadas se satisfaz as condições, aquelas pré-condições que eu falei anteriormente. Então, se satisfaz a condição do merge, aplica o merge. Se não, se satisfaz a condição do pull, aplica a operação de pull. E se não aplicar nenhuma das duas, então devolve aquela partição que foi obtida.
Tá? Então, vou aplicando essas operações enquanto o grafo tiver esse peso suficientemente grande aqui. Na verdade, não o grafo, mas a partição V3, que é a mais pesada. Bom, em algum momento, ou você não conseguiu mais aplicar as operações merge pool, e aí essa partição que você construiu vai ser devolvida, que o algoritmo construiu vai ser devolvida, ou então o peso da V3 ficou muito pequeno, então ele vai sair desse loop, essa condição aqui não vai mais ser satisfeita, e então nós vamos ter uma partição onde a parte mais pesada, a classe mais pesada, tem peso no máximo W sobre 2, W grande sobre 2. Tá? Então, é essa a solução que é devolvida, então suponha que a solução devolvida pelo algoritmo seja essa partição, três partição conexa com essas classes V1 e V2 ordenadas por peso, ou seja, o peso da V1 menor que da V2 menor que da V3. E o primeiro caso, né, da solução devolvida do algoritmo é se o peso da classe mais pesada é menor que a metade, menor ou igual que a metade do peso total do grafo. Se isso acontece, nós podemos usar um limitante trivial para o ótimo de qualquer solução desse problema do min-max, que é o W sobre 3. Por quê? Imagina que você tem W unidades de peso para serem divididas em três pedaços, em três classes. Bom, é claro, se você conseguir, no melhor dos mundos, você vai conseguir colocar W sobre 3 em cada uma daquelas partes, certo? Então, no melhor das situações que você consegue resolver é que a parte mais pesada tenha peso W sobre 3, ou seja, o ótimo do problema do min-max, DCP3, é sempre pelo menos W sobre 3. Claro, se eu substituir esse valor aqui, W sobre 3, nessa desigualdade aqui de cima, então a gente consegue derivar que o peso da classe mais pesada é 3 meios do ótimo. Tá simplesmente substituindo essa desigualdade do ótimo. Então, essa é a solução, a qualidade da solução devolvida pelo nosso algoritmo, caso essa condição do loop não seja mais satisfeita em algum momento, não seja satisfeita em algum momento. Então, o segundo caso é que, bom, o algoritmo terminou, mas foi porque não pôde mais ser aplicada nenhuma dessas operações de merge e pool. Então, se não podem ser mais aplicadas essas operações, significa que, bom, na verdade, se o algoritmo saiu aqui nesse loop, terminou a execução com essa última instrução aqui, significa que o seu peso é pelo menos W grande sobre 2, ou maior que W grande sobre 2, e essa partição a gente diz que ela é estrelada. Eu vou explicar o que é uma partição estrelada, mas a gente vai considerar agora esse segundo caso, tá? Então, nesse segundo caso, nós temos esse lema que diz que se o grafo, se a partição ou a classe mais pesada da partição tem esse peso, que é pelo menos o peso total do grafo sobre 2, ou seja, uma partição ainda pesada, aqui é a parte V3, né, classe V3, então existe um vértice U dentro dessa classe V3, que é um vértice de corte do grafo. E esse vértice U, ele é um vértice de corte e ele tem a propriedade que quando você remove ele, as partes, as componentes conexas que restam no grafo, a partir da remoção do vértice U, são exatamente as classes V1, V2, ou seja, são as classes daquela sua 3 partição inicial, mais essas classes laranjas C aqui, onde essas classes laranjas aqui C são as classes, são as componentes conexas do V3, quando eu removo o U, essas classes, essas componentes conexas, elas têm, cada uma delas tem peso menor ou igual que o peso da V1, da classe V1, que por sua vez, claro, é menor ou igual que o peso da classe V2. Ou seja, para cada classe que não é, para cada componente conexa que não é o V1 e V2, elas têm peso menor ou igual que a classe V1. Okay? Então, nesse caso aqui, quando a solução tem essa característica, quando a transpartição possui esse vértice U de corte, a gente é fácil observar, ou pelo menos é fácil demonstrar isso, não é tão complicado, de que essa partição que nós fizemos em V1, V2 e V3, ela na verdade é uma partição ótima. Por quê? Bom, porque se você tentar colocar U na classe do U, né, vai ter que estar em alguma classe. E
quais são as componentes que vão estar junto com o U? São todas as componentes de peso menor, tal que eu tenho que deixar pelo menos duas componentes para as outras duas classes, né? Eu ocupei uma classe com U e mais algumas componentes, eu preciso mais de duas componentes para as outras classes. Então, nesse caso, não é difícil mostrar que essa partição que é devolvida pelo algoritmo, na verdade, é uma partição ótima para o problema. Então, no caso de a solução satisfazer essa condição de ser estrelada, de ter essa estrutura de estrela, então essa solução produzida pelo algoritmo é ótima. Ou seja, nosso algoritmo, de fato, é uma 1.5 aproximação, 3,5 aproximação para o problema do Min-Max BCP3, que é esse resultadinho aqui. Bom, é claro, eu já mencionei anteriormente, esse resultado, esse algoritmo, ou na verdade um algoritmo, a existência de um algoritmo, uma 3,5 aproximação para o Min-Max BCP3 já era sabida por causa desse resultado do Shen, dos coautores de 2020, eles já tinham um algoritmo que fazia isso, só que o algoritmo deles é bem mais complicado de analisar, tem alguns casos que eles consideram, e esse algoritmo que nós vimos aqui é bem mais simples e a análise também é bem mais fácil de se realizar. Então, esse é um algoritmo alternativo ao algoritmo do Shen, dos coautores. E, além disso, as ideias que eu apresentei aqui, elas fazem parte, elas podem ser estendidas para o caso geral do BCPK. Então, agora eu quero um algoritmo de aproximação para o Min-Max BCPK, e utilizando essas ideias de merge pool que nós vimos aqui, nós conseguimos mostrar essa K sobre 2 aproximação para o problema em grafos com pesos quaisquer. Então, a princípio, os pesos não são nenhum problema. Esse resultado generaliza um pouco o resultado do Shen, que eles mostraram essa K sobre 2 aproximação para grafos com peso unitário. Aqui nós mostramos para pesos quaisquer usando como base esse algoritmo que nós vimos para o caso K igual a 3. Okay? Então, essa parte de algoritmo de aproximação basicamente isso que eu queria falar para vocês sobre algoritmo de aproximação. Então, agora é uma parte meio diferente do problema, que é uma outra abordagem, via algoritmos exatos baseados em programação linear. Posso fazer uma pergunta? Sim, pode. No K igual a 2, isso vai dar algoritmo exato? No K igual a 2, não. K igual a 2 dá tem essa aproximação, né? 2 sobre 2 aproximação? Não, desculpa. Aqui é por K pelo menos 3. Okay. Isso, é o K pelo menos 3. Para K2 não funciona. Isso. Tá? Então, é bem observado. Tudo bem. Então, essa parte de aproximação, então a ideia desse seminário era estudar esse problema tanto desse aspecto de aproximação como via algoritmos exatos. E os algoritmos exatos que eu vou falar aqui para vocês são algoritmos baseados em programação linear inteira. Então, eu começo apresentando essa formulação, ou pelo menos a ideia de uma formulação baseada em fluxos, que também faz parte do trabalho com o Flávio, o Matheus e a Yoshiko. E essa formulação ela é construída da seguinte forma. Então, você tem um grafo inicial, um grafo não direcionado, né, com pesos associados aos vértices, que é basicamente esse grafo que tem aqui embaixo. Tá? Dentro desse elipsoide aqui, tem esse grafo que está direcionado, mas suponha que essas direções aqui não existam. Né? Pega o grafo original, é um grafo sem orientações, com pesos dentro associados aos vértices. E a partir desse grafo, nós vamos gerar um grafo direcionado da maneira mais simples. Pega cada aresta, remove cada aresta, substitui cada aresta por um par de arcos ou arestas direcionadas com direções opostas e as mesmas extremidades. Então, eu substitui para cada aresta por 2 arcos com direções opostas. Além disso, nós incluímos nessa rede aqui, vou montar uma rede para o problema de fluxo. Então, a rede aqui, ela contém essas fontes. São vértices adicionais, são K-vértices adicionais, S1 até SK, que vão ser as fontes por onde vão começar o fluxo que vai se espalhar por essa rede.
Então, essas fontes, elas são adicionadas de tal forma que que eu adiciono um arco partindo de cada um desses vértices para todos os outros vértices do grafo aqui de baixo, né? Então, esses vértices aqui, eles dominam o grafo de entrada, certo? Então, tem arco de S1 para cada um dos vértices aqui de baixo, e S2 para cada uma das fontes SK, certo? Bom, a partir desse grafo, nós temos desse gráfico direcionado agora, né, nós vamos modelar o problema utilizando dois tipos de variáveis. Primeiro, a variável natural aqui é uma variável de decisão associada a cada arco desse digrafo, então a variável y, a, onde a representa o arco. A variável de decisão é 0, 1, então 0 se eu não escolho aquele arco, ou 1 se eu escolho aquele arco. A ideia aqui da modelagem é fazer com que a gente escolha arcos dentro dessa rede, ou arcos dentro desse digrafo, de tal forma que cada uma dessas componentes conexas sejam arborescências no grafo, ou seja, sejam árvores direcionadas a partir de uma raiz. Então, a nossa solução vai ter essa cara do desenho aqui, vai ser um único arco selecionado que sai de cada uma das fontes, e depois cada vértice dentro do grafo, ele tem grau de entrada exatamente 1. Então, todo vértice aqui na solução, nesse desenho, tem grau de entrada exatamente 1, com exceção das fontes. As fontes não têm grau de entrada. Tá? Então, a ideia é selecionar arcos do grafo que satisfazem essa propriedade, ou seja, a gente vai gerar arborescências, que são enraizadas nas fontes, tá? E, além disso, para modelar os fluxos, nós temos variáveis inteiras não negativas para cada um dos arcos também. Então, esse f de A é uma variável inteira não negativa. E a ideia aqui do fluxo é que a partir de cada fonte seja enviada uma quantidade de fluxo que vai corresponder exatamente ao peso daquela árvore, daquele subgrafo. Ou seja, o peso significa o somatório dos pesos dos vértices naquele subgrafo. Então, por exemplo, nesse desenho aqui, a fonte S1, ela envia 8 unidades de fluxo para esse primeiro vértice aqui. Esse vértice tem peso 1. Então, o que acontece é que o fluxo que foi enviado pela fonte S1, quando chega aqui, vai ser consumida uma unidade desse fluxo. E aí, o fluxo que resta, esse fluxo 7, vai ser enviado para outro vértice do grafo. E assim sucessivamente. Então, por exemplo, esse vértice com peso 3, ele recebe 7 unidades de fluxo, consome 3 e envia 4 para frente. Depois, esse vértice 1, ele tem peso 1, ele recebe 4 unidades de fluxo, consome 1 unidade de fluxo. Então, restam 3 unidades de fluxo que ele vai enviar. Então, ele pode enviar 2 por esse arco e 1 unidade de fluxo por esse outro arco. Então, a ideia é espalhando esses fluxos pelo grafo, de tal forma que cada vértice consuma o fluxo exatamente o seu peso, e no final, então, o fluxo que vai ser enviado pela fonte vai corresponder exatamente ao ponto de fluxo que foi consumido naquele subgrafo, que é exatamente o peso daquele subgrafo. Então, esse fluxo 8 aqui, 8 representa exatamente o somatório dos pesos desses vértices vermelhos. Aqui. O peso 9, esse fluxo 9, que é enviado pela fonte S2, representa o somatório dos pesos dos vértices nessa subárvore azul, nesse subgrafo azul. Tá? Então, com essas ideias, a gente pode ver a formulação. A princípio, ela assusta, assim, mas o difícil a gente já viu. Essas são essas ideias que eu falei anteriormente. Então, talvez focando aqui nessas partes em destaque, essa primeira parte em destaque, são essas desigualdades 6 e 7. Então, é exatamente as desigualdades que eu falei anteriormente. Então, temos uma variável de decisão para cada arco do grafo. 0, 1, 0 se o arco não é escolhido, 1 se o arco é escolhido. Temos essas desigualdades de fluxo aqui, na verdade, essas variáveis de fluxo associadas a cada um dos arcos do grafo, pelo menos 0, cada uma delas são variáveis inteiras, tá? A princípio, inteiras, tá? Mas bom, poderia ser relaxada para reais.
essas condições, essas restrições 4 e 5 aqui dizem respeito à formação dessas arborescências. Então, para formar essas arborescências dentro desse digrafo, nós forçamos, então, que para cada uma das fontes, lembre-se que são K-fontes, então, para cada fonte SI, exatamente um dos arcos que sai daquela fonte vai ser escolhido. Então, o somatório dessas variáveis YA, então, para cada fonte eu vou escolher exatamente um arco de saída dela, e para todos os outros vértices do grafo, que não são fontes, eu vou escolher exatamente um arco dentre os arcos que entram naquele vértice. Então, só um arco é escolhido de entrada para cada vértice, com exceção das fontes que mandam exatamente um arco, que escolhem exatamente um arco de saída. Tá? Essas outras restrições aqui de cima, esse 3, 2 e 1, a 3 é só para dizer que um arco só pode conduzir fluxo se ele for escolhido. Né? Se o arco A não foi escolhido para a solução, ou seja, se YA é igual a zero, então não pode passar nenhum fluxo naquele arco. Então, é o significado dessa restrição 3. A restrição 2 é exatamente aquela ideia de consumir o fluxo, o que entra de fluxo menos o que sai de fluxo, é exatamente o peso do vértice, o W de V. Tá? Então, essa aqui eu somo o fluxo, todo o fluxo que entra dentro do gráfico, que entra no vértice, né? Todo o fluxo que vem pelas arestas de entrada do vértice V, todo o fluxo nas arestas de saída de V. Essa diferença é exatamente o peso de V. Tá? E essa última restrição aqui, que é a restrição 1, na verdade, ela simplesmente cria uma ordem total de pesos dessas classes. Porque agora cada uma dessas fontes ela vai gerar uma classe, um subgrafo conexo e vão ser subgrafos disjuntos, tá? Dentro da, da solução. Então, cada fonte, esses fluxos da fonte 1, da fonte 2, da fonte 3, esses fluxos não se misturam. É isso que eu quero dizer. Então, o fluxo que sai do SI, que vai ser exatamente o peso da classe VI, da classe, da iésima classe dessa solução, ele é menor ou igual que o peso da classe SI mais 1. Então, essa restrição aqui, ela ordena as classes pelos pesos delas. Então, a classe mais leve vai ser a classe 1, e a classe mais pesada vai ser a classe K, que é a classe S definida pelo SK. A classe mais leve é a classe definida pela fonte S1. Então, o nosso problema de maximizar a menor classe, a gente então tem como objetivo maximizar o peso, maximizar o fluxo que sai da classe mais leve, que é a classe S1. Então, é o fluxo que sai do vértice da fonte S1. Então, essa formulação tem algumas vantagens, que bom, a primeira vantagem é o número de variáveis, o número de restrições, que é polinomial no tamanho do grafo, então a gente tem poucas restrições, poucas desigualdades e poucas variáveis aqui associadas no modelo em geral. Algumas desvantagens, bom, eu diria que essa desigualdade aqui é uma certa desvantagem, essa desigualdade que limita o fluxo, né? Nós temos esse W grande novamente é o peso, o somatório dos pesos de todos os vértices do grafo, e essa desigualdade pode ser um pouco problemática, pode fazer um pouco de estrago nos experimentos, mas como a gente vai ver, essa formulação tem um desempenho bem interessante nos experimentos computacionais. Antes de eu entrar nos detalhes dos experimentos, eu só queria observar novamente que essa formulação ela ordena as classes, então ela devolve essas classes WV1, WV2, WVK de forma ordenada pelos pesos, e que nós podemos fazer isso de outra forma, ou na verdade modelar o problema de uma forma um pouco mais relaxada, que é ao invés de ter essa desigualdade 1 aqui, onde eu tenho essa ordem total entre as classes, eu posso inserir uma nova variável nesse modelo, uma variável z, e fazer essa variável z ela ser uma variável inteira que vai ser menor ou igual que cada um desses fluxos de cada uma das fontes. Tá? Então, essa é uma formulação um pouco mais relaxada do que a formulação anterior, mas é um modelo o problema da mesma forma. Então, nesse problema aqui, na formulação relaxada, a gente quer maximizar, então, o valor de z, que é essa nova variável inteira adicionada ao modelo. Tá?
como a gente vai ver, essa adição, colocar essa variável aí, ela a princípio parece uma solução pouco ruim, não muito esperta, porque a gente vai estar aumentando, né, o número de soluções simétricas assim que satisfazem essas restrições. Porque agora toda permutação de classes é uma solução válida. Anteriormente, as permutações não necessariamente davam soluções viáveis naquele sistema de equações. Mas agora, introduzindo essa variável, essa nova formulação relaxada, agora permutações das classes, elas geram, todas as permutações geram soluções viáveis naquele modelo. Então, essa relaxação, a gente vai ver, na verdade, ela performa nos experimentos melhor em muitos casos, o que é um tanto surpreendente. Então, para entrar nos detalhes dos experimentos computacionais, então, só para contextualizar aqui os experimentos, bom, foram escritos em C++, usam como solver o Grob 9.0, a gente tem um time limit aqui meio arbitrário de meia hora, então, são 1.800 segundos, é o tempo limite que nosso algoritmo executa para resolver as instâncias. E nós utilizamos como instâncias aqui grades e grafos conexos aleatórios, que são instâncias já utilizadas, que foram utilizadas na literatura desse problema, né, nos outros algoritmos exatos propostos para esse problema, do BCPK. Tanto o Matic quanto o Zou, nesses trabalhos, eles usam essas duas classes de grafos, grades e grafos aleatórios conexos. E nós definimos, então, agora os pesos que são atribuídos aos vértices. Os pesos são sorteados uniformemente em 3 intervalos distintos. No primeiro intervalo de 1 a 100, então a gente sorteia para cada vértice um inteiro nesse intervalo, e esse inteiro é o peso que vai ser atribuído àquele vértice. E um outro intervalo B, uma faixa B de intervalo que é entre 1.500, esse outro intervalo entre 1.000 e 5.000. Então, são esses 3 intervalos e nós geramos para cada grafo, fazemos a geração de 10 pesos, 10 instâncias diferentes, né? Então, a gente faz um sorteio dos pesos uma vez, 2 vezes, 10 vezes para o mesmo grafo. Então, para cada grafo tem 10 instâncias, e desses resultados que eu vou reportar a seguir, o valor que tem lá são médias. Então, são as médias dos tempos obtidos nessas 10 instâncias. Tá? Então, nesse primeiro gráfico aqui, nós vemos, bom, aqui embaixo o eixo X é indexado pelas instâncias, tá? Então, essas instâncias aqui, GG, são instâncias grade, 5 é o número de vértices, né? Grade 5 por 5, grade 5 por 6, e assim sucessivamente, até grades 15 por 15. São grades bem pequenas. Mas isso aqui é só para ilustrar que os algoritmos do Matic, do Zou, que são esses de cor marrom e cor rosa, eles têm um tempo de execução já bem alto para essas grades 15 por 15. Então, eles já estouram o nosso time limit, mesmo com essas instâncias relativamente pequenas. Enquanto nossos algoritmos, que são os algoritmos de cor laranja e verde, são bem mais rápidos, né? Então, o algoritmo laranja ele é um branching bound baseado naquela formulação flow que remove as simetrias, e esse flow Z ele é o algoritmo de branching bound baseado naquela formulação de fluxo que eu falei para vocês, adicionando-se aquela restrição, aquela nova variável Z. Então, é a restrição relaxada, é o modelo mais relaxado do problema. Tá? Então, comparando os nossos dois modelos, eles são, nessas instâncias pequenas, eles performam de maneira parecida. O Flow Z, às vezes, é um pouco melhor, na média, é um pouquinho melhor, mas quando nós experimentamos grades maiores, grades já com 210 vértices por 210 vértices, por exemplo, o flow, que é a formulação, que é o algoritmo baseado no branching bound da formulação flow, a formação de fluxo que eu mostrei para vocês, ele tem uma performance ainda melhor, já melhor do que a do flow Z, que é a relaxada, mas também a diferença não é lá tão grande entre essas duas formulações para essa classe de grafos grade. Tá?
Para grafos aleatórios, os resultados nossos resultados ainda são melhores, né? Os algoritmos performam muito melhor, tanto o Flow Z quanto o Flow, esse laranja e o verde, você pode ver no gráfico que os tempos de execução são bem melhores do que os outros algoritmos da literatura. Aqui essas instâncias são grafos aleatórios, essa random, e esse primeiro valor inteiro aqui é o número de vértices, o segundo valor é o número de arestas no gráfico, tá? Então, à medida que a densidade, que é o número de arestas vai aumentando, ah, parece claro que o problema vai ficando um tanto difícil até um certo ponto, né? Vai ficando, as instâncias vão demorando mais tempo para serem resolvidas. Todos esses resultados aqui são para k igual a 2. Quando a gente considera o k maior do que 2, e aí as formulações que existiam na, na, na literatura, que é basicamente a formação do Zhou, era a única que existia na literatura para o caso de K qualquer, K geral, ela tem um resultado bem pior, assim, a gente tem um resultado muito superior, que são esses tempos aqui em negrito, são os tempos melhores que foram obtidos. Essa coluna K aqui representa o número de partes, né? Então, à medida que o K vai aumentando, é natural que o tempo de execução do algoritmo vai aumentando. Mesmo para grades pequenas, 7 por 10, 70 vértices, aí, então o K faz bastante diferença no problema. O K vai crescendo, o problema vai ficando bem mais difícil de ser resolvido naturalmente. Mas mesmo nessas instâncias aqui, essa tabela é mais para indicar que os resultados obtidos para quando o K vai crescendo são ainda melhores, tá? Então, a formulação que existe na literatura, o algoritmo mais exato que existe na literatura, ele performa bem mal para K grande. Eu posso depois voltar nos detalhes dos experimentos, se alguém tiver alguma dúvida, mas esse último resultado aqui, ou essa última classe de instâncias que nós utilizamos, são instâncias baseadas no problema de patrulhamento de polícia. Então, a ideia do problema da aplicação é a seguinte: nós temos uma região, um mapa de um bairro, de uma região relativamente não tão grande, né? E a ideia é que a gente vai dividir, além do mapa, né? A gente tem um mapa e tem a ocorrência de crimes, dados sobre crimes que ocorreram naquela região. Tá? Então, tem um mapa, tem os dados dos crimes, a localização geográfica, onde ocorreu aquele crime naquela região, e a ideia é a gente dividir essa região em pedaços menores, tais que cada pedaço vai ter que ser conexo, no sentido de que vai ser uma região contígua, e cada região a gente quer dividir de uma forma que as regiões estejam balanceadas pelo índice de criminalidade, digamos assim, daquela região. Ou seja, queremos dividir em regiões que tenham mais ou menos a mesma taxa de criminalidade em cada uma delas. A ideia é que essa divisão a gente depois seja atribuída a equipes de polícia, equipes de patrulhamento, uma equipe para cada uma dessas regiões, de tal forma que cada equipe não fique sobrecarregada trabalhando numa região que tenha uma taxa de criminalidade muito alta. Então, a divisão aqui é uma divisão por taxa de crimes. Então, eu acho que isso vai ficar mais claro quando eu mostrar os desenhos, mas só para contextualizar aqui as informações, esses dados foram obtidos do OpenStreetMap, e esses mapas, né? Esses mapas, a gente vai, a partir desses mapas, gerar um grafo. E nós temos também dados de criminalidade de algumas cidades, como Chicago, Los Angeles e Nova York. São dados de ocorrência de crimes nessas cidades. E também tem dados de ocorrência de crimes obtidos do Departamento de Segurança Pública de São Paulo para Campinas. Tá? Então, nesse mapa que tem aqui, esse, para quem não conhece, é o mapa, o campus da Unicamp, no Vale Geraldo. E, bom, aqui, dado esse mapa, a ideia é transformar esse mapa em um grafo. Então, esse é o grafo associado ao mapa que nós vimos anteriormente. Então, cada ponto azul representa um vértice. Os vértices eles são geralmente colocados nas esquinas das ruas, nas interseções entre duas ruas. E nós inserimos algumas vezes vértices adicionais
À medida que, se a rua fosse muito longa, para não ficar uma aresta, digamos, muito longa, nós teríamos alguns vértices adicionais, por exemplo, aqui no canto, quando a rua é muito grande, e aí, bom, é uma adaptação do mapa, para poder depois distribuir melhor os pesos da criminalidade para esses vértices. Então, nós temos esse mapa, e esse grafo, né? E nós temos aqui, esses pontos vermelhos são as ocorrências de crime nessa região, tá? Então, são as ocorrências de crime no mapa, na localização geográfica do mapa, certo? E cada ponto vermelho é uma ocorrência, e cada ocorrência de crime, ela gera uma certa região ao redor dela, que é essa bola, que, digamos, é uma região que é afetada por aquela ocorrência de crime, certo? Então, pode ver que essa região aqui do sul, a região inferior à esquerda, que é uma região com bastante ocorrência, e a região superior à direita aqui do mapa, do grafo, é uma região com bem pouca ocorrência. Então, a partir desses dados de criminalidade, nós montamos pesos para os vértices desse grafo. Então, esse é o grafo com pesos atribuídos, onde o peso aqui é representado é proporcional ao raio do vértice. Então, esse vértice aqui embaixo, amarelo, é um vértice bem gordo, que significa que é uma região, é um vértice que tem muito peso, ou seja, que tem uma região, representa uma região com alto índice de criminalidade, digamos assim. Então, esse é o grafo com os pesos, a distância com pesos, e aqui nesse desenho já tem também a solução para 4 cores, onde a solução para 4 cores, ou para 4 classes, na verdade, nós temos essa classe amarela, classe azul, vermelha e rosa. É uma solução ótima para essa distância. Então, veja que a região amarela é uma região que geograficamente é bem pequena, mas que ela tem um peso que é proporcional, que é similar ao peso dessa região rosa, que é uma região enorme, bem maior, né? Mas que, quanto à criminalidade, elas são correspondentes, têm pesos similares quanto à criminalidade. Então, a ideia é agora atribuir cada uma dessas regiões a uma equipe de patrulhamento diferente. Então, os carrinhos lá, para quem é do Ceará conhecer, da minha época tinha uma Ronda do Quarteirão, então aqui é uma ideia, meio que Ronda do Quarteirão, cada região, uma região pequena da cidade tem uma patrulha que fica cobrindo aquela região, patrulhando aquela região. Então, aqui as regiões agora estão equilibradas pela criminalidade. Aqui é só mais uma instância, um resultado para uma outra instância de Chicago também, é a mesma ideia que os vértices têm, o tamanho do vértice aqui é proporcional ao peso do vértice na instância. Então, aqui é só para ilustrar mais uma aplicação desse problema do BCPK, né? É exatamente o problema de particionamento conexo balanceado. Nós fizemos experimentos para esses tipos de instâncias reais. Então, tem várias instâncias aqui. Aqui é o primeiro, naturalmente, aqui o primeiro número é o número de vértices, depois o número de arestas. E aqui estão os tempos. Então, aqui é mais para indicar que, novamente, à medida que o K vai crescendo, nós já nem conseguimos resolver instâncias dentro do nosso time limit lá de meia hora, né? Então, e essas instâncias reais, elas foram resolvidas mais rapidamente pelo algoritmo baseado na formulação relaxada. Então, a formulação relaxada, o point bound baseado na flow z, que é aquela formulação com a variável adicional z, ela teve um desempenho superior nessa classe de instâncias aí, instâncias reais. Então, bom, é isso que eu tinha para falar para vocês. Agora, só mencionando alguns trabalhos futuros sobre esse problema, possíveis direções de pesquisa para estudos sobre esse problema de balanceamento conexo, particionamento conexo balanceado, seguindo essa linha de programação linear inteira. Então, seria legal entender melhor qual é o impacto dessas simetrias, né? A gente está enchendo a formulação do modelo com simetrias e, bom, até que ponto, por que essas simetrias ajudaram, qual o papel dessas simetrias na resolução dessas instâncias baseadas em mapas de criminalidade, né?
e também desenvolver, claro, algoritmos usando desigualdades válidas force. Nós fizemos parcialmente, nós temos alguns resultados nesse sentido, um algoritmo de branching cut, desenvolvemos algumas desigualdades válidas, estudamos um pouco o poliedro desse problema, mas tem bastante trabalho que poderia ser feito nessa linha, e também talvez tentar abordar esse problema via uma abordagem, via uma estratégia de branching price, também pode ser interessante. Do ponto de vista de aproximação, parece que o max-min, a versão max-min, é um tanto mais difícil de aproximar que o min-max, assim, intuitivamente. É mais difícil fazer a aproximação, algoritmo de aproximação para o min-max, para o max-min, que é para o min-max. E uma linha de pesquisa que nós estamos trabalhando é tentar obter melhores fatores de aproximação para esses casos em K pequeno, então para K4, K5, ou então explorar classes especiais de grafos e tentar obter algoritmos de aproximação para essas classes. Do ponto de vista de complexidade parametrizada, de algoritmos parametrizados para esse problema, existe pouca coisa feita, ou basicamente nada feito para esse problema em termos de algoritmos parametrizados. Então, as perguntas aqui são perguntas bem básicas, em termos, no contexto de parametrização. Quais são os parâmetros interessantes que podem ser estudados? Trail width, vertex cover. Então, aqui as perguntas são bem mais básicas. Então, quais classes, quanto que o problema é difícil, quais são os lower bounds para algoritmos, para tempo de execução de alguns algoritmos parametrizados, quais parâmetros são importantes, e, claro, algoritmos parametrizados para esse problema. Recentemente, nós começamos a trabalhar nessa parte parametrizada do problema, e nós conseguimos alguns resultados. O primeiro resultado era que o problema parametrizado pelo vertex cover, por um vertex cover do grafo de entrada, ele é FPT. E esse é um algoritmo parametrizado baseado em programação linear inteira. Tá? Então, esse é um resultado recente, então é capaz de ter algum erro, mas acredito que está tudo certo. Então, seria um primeiro resultado na área de parametrizada para esse problema. Claro, tem muita coisa para se fazer, estudar complexidade parametrizada também é o nosso foco, um dos objetivos que a gente tem trabalhado aí para tentar resolver. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção. Novamente, muito obrigado ao Vinícius e ao Guilherme pelo convite. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Pablo. Vou convidar a audiência para agradecer ao Pablo pela palestra. Agora a gente abre para perguntas e comentários. Eu tenho alguns anotados aqui, mas deixa eu ver se tem alguém da audiência mais animado. Gabriel levantou a mão. Uhum. Pode falar? Claro. Opa, e aí, Paulo? Obrigado. Opa, lembra? Eu tenho uma curiosidade sobre o modelo de grafo aleatório que você usou para a instância de conexos aleatórios. O modelo de grafos? Bom, o grafo um grafo conexo aleatório, né? A gente tem um algoritmo que gera um grafo conexo aleatório com a mesma probabilidade. Isso já foi do benchmark ou você geraram? Não, foi gerado por nós tivemos que gerar. Foi tudo gerado, as instâncias não foram geradas. E uma outra... Claro, pode. Desculpa, mas eu acho que eu não ouvi porque acho que deu um probleminha no áudio. Desculpa. Não, as instâncias foram geradas por nós mesmos. O Matheus trabalhou bastante nessa parte das instâncias dos dados. Aí uma Porque segunda... o que tinha na literatura são só grades e grafos aleatórios lá, e essas instâncias reais também foram geradas por nós. Outra curiosidade que eu tinha é sobre a grade, se as grades foram consideradas por causa dessa aplicação aí do patrulhamento, ou se é porque por outro motivo.
As grades, elas estavam já sendo consideradas na literatura, então foi natural para a gente considerar a mesma classe de instâncias que eles usavam na literatura anterior, mas talvez uma explicação seja também pelo motivo de ter essa aplicação em mapas, né, em grafos planares. Mas já existia na literatura essa classe de instâncias sendo estudada. Entendi, obrigado. Obrigado. O Renato está com a mão levantada também? Oi, Pablo. Primeiro, muito obrigado pela apresentação. Achei muito didática, muito bem apresentado, além do assunto interessante. Eu peço desculpa se você falou isso e eu me distraí, mas eu não entendi se os dois algoritmos exatos com que você compara são outras formulações de programação linear inteira, ou se são algoritmos ad hoc para o problema, o Manit e o Ju. Isso, são formulações também, são algoritmos baseados em formulações lineares inteiras, são formulações, usam algumas ideias parecidas, mas são formulações bem mais complicadas, assim, eu diria, as formulações que eles usam, mas são formulações baseadas em formulações inteiras. São breaking downs, Entendi, obrigado. Depois, só um comentário, não sei se aplica ou não, eu nunca usei o Gurobi, mas da minha experiência com outros resolvedores aí, que eles costumam ter heurísticas aí interessantes, justamente para cancelar o problema aí das simetrias, né? Eu não sei se isso pode ser uma resposta para essa questão, né? Eu estou acostumado a ver eles terem alguma coisa dedicada a tratar esse tipo de coisa, né? Mas enfim, só isso. Mais uma vez, parabéns e obrigado. Obrigado. O Bruno mandou uma pergunta no chat sobre a complexidade desse caso sobre 2 aproximação, se ela depende de K, a complexidade do algoritmo. Sim, eu diria que... Qual pergunta? Não sei te dizer agora. A princípio eu diria que sim, porque nós aplicamos... eu diria que sim. Nós aplicamos algumas vezes o algoritmo para dividir no número de classes adequado. Então, de certa forma, o K vai estar dependente lá sim. Mas, de novo, o K é meio que constante, né? Acho que é constante. Fixo. E dá então, polinomial no N lá no... coisa, né? Isso, polinomial no N, isso. Obrigado, exatamente. Então, o K não importa muito, porque o problema, a gente sempre está falando, o problema com o K sendo constante. Então, o K vai sumir lá, né? Mas dependendo do tipo de dependência que você tem no K, você consegue fazer afirmações mais fortes, né? Tipo, mesmo pensando no K com parâmetro, por exemplo, você pode dizer que é uma aproximação parametrizada ou não, né? Basicamente, depois que obtém o de 3, né, que você pode até esquecer o K, você tem uma coisa polinomial, aí depois você só pega uma árvore, por exemplo, na classe mais pesada, e vai removendo vértices, por exemplo, folhas, vai tirando por um. Então, é uma coisa muito simples lá, que depende do K, você vai ficar cortando mais, mas basicamente você está, como você quer minimizar o mais pesado, então você vai tentando deixar esse mais pesado mais leve, então vai tirando coisas aí, porque você sabe que mesmo o segundo mais pesado, ele era menor do que essa metade, que é o W/2, então mesmo você cortando bastante lá do mais pesado, você ainda consegue garantir que o mais pesado não passa da metade, né? Então, o problema todo é bem simples, é meio que, se o K for grande, você tem que ficar cortando mais a sua árvore, né, separando as folhinhas, por exemplo, e então... alguma coisa assim, que no pior caso, o K também vai ser no máximo N, né? Então, meio que é por aí. Então, ele dá um polinomial relativamente bom, assim. Eu acho que é linear até, né? Linear no K, então não seria problema o K. O K não, porque ele é O de N no máximo.
Eu tenho umas perguntas e comentários, eu vou de trás para frente. Você falou sobre complexidade parametrizada, eu tenho quase certeza que dá para fazer FPT pelo Triwit. Acho que não é muito difícil, porque esses problemas de partição se comportam bem no Boolean Composition, a bag é um separador, então você consegue capturar tudo que você tem que capturar na interseção, né? Da sua aplicação de patrulha policial, eu pensei num outro problema, e a minha pergunta é se o problema já foi estudado. E pensando nesse contexto de patrulha policial, se você pensa que a patrulha policial está de carro, então você precisa ir e voltar. Aí, quando você pensa em ruas, às vezes é a rua de mão única. Então, eu fiquei me perguntando, será que existe essa versão do problema onde você quer particionar não em componentes conexas, mas em componentes... Agora, seu grafo de entrada ele é direcionado e você quer particionar em componentes fortemente conexos do grafo direcionado? Não, eu tenho certeza, quase certeza que não tem nada nesse sentido. Eu diria que não. Não tem nada sobre grafos direcionados envolvendo esse problema, pelo menos até onde eu sei. Eu sei que tem para você fazer, mesmo sem orientação, mas você quer classes com conexidade mais alta. Tem alguns resultados para conexidade 2, 3, né, que você exige que você particiona, mas em vez de ser só conexo, você quer 2 conexos, 3 conexos. São bem poucos trabalhos, mas tem alguns, não são grafos orientados, né, mas tem alguns trabalhos nessa direção a isso. São coisas complicadas, né? Não muito bons, mas tem alguma coisa assim. Tá, um outro comentário sobre... Eu fiquei curioso também com esse negócio do Flow Z ser mais eficiente. Talvez não seja tão surpreendente para valores de K pequenos, mas será que para valores de K maiores, quando começa... Porque o número de simetrias é exponencial em K, né? Então, basicamente, qualquer permutação dos vértices S lá que você adicionar vão te dar uma outra solução válida. Então, será que para um K, se você pegasse um K, um valor grande comparado ao valor de N, por exemplo, será que aí o Flow Z perderia? Você tem alguma intuição nisso? À medida que, mesmo com K6, né, o problema a gente já não consegue resolver dentro do nosso time limit, se for né, perto em geral. de N200, pode esquecer. Fica bem... A gente tem um time limit bem limitado também, meia hora também não é nada demais, mas K com 6 já fica bem difícil resolver. Então, eu não sei. Acho que nós não tentamos. Não sei se o Matheus está por aí, quer falar alguma coisa, mas Matheus... eu acho que talvez dessa outra formulação, né, do cut formulation lá, que... acabou de mandar a mensagem aí, o Matheus. Matheus. Que tem essa outra formulação também que o Pablo não falou, mas para essa outra nós conseguimos mais coisas do tipo separation problems em alguns polinomiais e algumas coisas que entraram lá no branch and cut, né, que foi para uma outra formulação também. Então isso tem também, né? A gente fez algumas formulações, tentamos também formulações com mais, tirando mais simetrias, né? A gente colocou um monte de desigualdades para tirar simetrias, tentar deixar o modelo ainda mais apertado, relaxação, mas foi péssimo, assim. Realmente, parece que tirando simetria é pior. Então, deixando simetria solta foi muito mais fácil na hora dos experimentos, né? Em geral, as simetrias ajudaram bastante. Então, não sei até onde... seria interessante saber melhor por que isso funciona. Agora, tem uma outra pergunta no chat, que na verdade, eu não sei se o Matheus estava respondendo, parece que ele estava respondendo essa outra pergunta no chat, eu não sei se vocês querem dar uma olhada aí também. Problema de distritamento, sim, o Matheus já respondeu lá, mas sim, a gente conhece, a gente viu essa... que é semelhante. Exatamente, tem esse problema de distritamento, que é um problema semelhante, e essa formulação também, tem outras formulações que a gente tentou também para esse problema, e a gente conhece sim esse problema talvez valesse a pena
contar que o Matheus teve o trabalho de implementar as formulações dos outros autores, porque senão não dava para comparar assim, falar, ó, deu tempo tanto nessa máquina para nossos e do outro, né? Então, para não ter esse problema, o Matheus implementou todos esses outros algoritmos aí do Zoho, do Matic aí, para poder comparar, né? Então, foram todos em cima da mesma máquina, exatamente com a formulação que fizeram, quer dizer, não sei se tinha alguma coisa escondida por trás, lá nos Burnt and Bound, porque sempre você pode fazer mais alguma coisa, né? Mas tentou fazer exatamente o que eles fizeram para ter essa comparação, né? Então, deu bastante trabalho, ele implementou os 2 dos outros, mais uns 3 ou 4 dos nossos, né, para chegar em alguma coisa que desse para fazer uma comparação. O Matheus ainda foi atrás das instâncias também, essas transformações aí também não é tão trivial pegar esses dados e gerar essas classes de instâncias todas. Como nós geramos os pesos, que é uma distribuição gaussiana lá da ocorrência lá dos crimes, não, foi bastante trabalho gerar essas instâncias com esses pesos, aí quebramos a cabeça de como é que você pega lá a ocorrência de um crime num lugar e meio que pondera os vértices na região, né? Então foi uma coisa assim que meio que a gente inventou, mas no fim a gente achou que parece que fazia sentido, não sei se vai na prática, mas outra coisa que a gente achou muito interessante é que a gente não sabia que no Brasil, assim, sei lá, tinha todos esses dados. Quando a gente viu Chicago, Nova York, você pensa, bom, lá, né, eles fazem isso. E aí, quando a gente viu, puxa, no Brasil tem tudo ali direitinho, né, cada bairro, a ocorrência dos crimes, e está tudo público. Você vai lá no site, lá, está tudo público, então achamos... Pelo menos em São Paulo, né, a gente não sabe disso. Talvez só em não sei, São Paulo, Campinas, mas... eu achei muito surpreendente, não esperava mesmo que tivesse um dado assim público, assim fácil de você pegar, não é que você precisa escrever lá para a Polícia Federal e pegar alguma informação assim, tá na web, é muito surpreendente isso, eu achei. Esse último comentário é importante, porque pela essa legislação de acesso à informação, esses dados têm que ser públicos, mas às vezes não são fáceis. Ainda mais de crimes, assim, eu acho que eles escondem muito, né? Eu achei que, isso aí, acho que está tudo escondido, né? Não, mas está tudo público, a gente não sabe se retrata a realidade, mas... mas até a localização geográfica, né? Não é só a ocorrência do crime, mas onde ocorreu, é bem interessante ter esses dados. Muito interessante, quando a gente viu de Chicago e depois achou no Brasil igualzinho, parecido, falei, nossa, muito surpreendente, né? Tem uma mão levantada aí do Manuel. Oi, Pablo. Muito bom, obrigado. Olha só, tem alguma versão, eu trabalhei um tempo com um problema parecido, mas tem alguma versão onde você tem o peso nas arestas e você quer fazer esse equilíbrio das partições, considerando a soma dos pesos das arestas? Tem sim. Tem a mesma ideia para peso de arestas, mas tem bem menos resultados, assim, para essas versões de balanceamento com pesos, considerando árvores, né? Considerando gerar essas árvores. Se você quiser papers assim, a gente tem referências, Manuel, desse problema aí para arestas. A gente conhece alguma literatura aí, se você quiser, a gente pode mandar. Eu posso te mandar depois, sim. Mas esses resultados para esses problemas de arestas tem bem menos coisas de aproximação, quase nada de aproximação, resultados de complexidade, mas são bem menos estudados. Com essa coisa de equilíbrio, porque eu já vi alguns trabalhos, mas tentando maximizar as arestas dentro, ou as arestas entre partições, né? Foi até uma versão que eu trabalhei. Mas tendo como restrição essa coisa do equilíbrio, esses trabalhos que vocês têm sobre isso, nessa linha. Isso, nessa linha. A ideia é particionar agora contra partições conexas, mas aí você quer uma árvore, na verdade, né? Particionar em árvores de mais ou menos o mesmo peso. Ou você pode considerar também particionar considerando todas as arestas que estão lá dentro daquela parte. O grafo induzido somando os pesos das arestas também. Isso. Porque até nessa aplicação que você falou, né, essa coisa do tamanho o carro, com patrulhamento de viatura, ele vai patrulhar
também vai passar pelas arestas, né? Então tem uma questão temporal associada. O quanto você precisa para patrulhar aquela área. Tem a ponderação dos crimes, que é importante, mas acho que a dimensão... a distância que tem que percorrer. É importante também, né? Com certeza. Teria que levar em conta as rotas, talvez calcular uma rota junto, aí tudo mais vai complicando bem ainda mais o problema. Mas sim, dá para fazer. Tem aplicações bem interessantes. Esse problema é bem diverso, assim, tem muitas aplicações em processamento de imagens, em robótica, aplicações educacionais mesmo, tem algumas aplicações envolvendo problemas em educação, e ele é bem versátil, assim. E essas outras duas formulações que vocês compararam, você não comentou muito sobre elas, alguma delas usa ideia tipo MTZ, você coloca potenciais nos vértices para medir essas distâncias, mas são outras ideias. Não, são outras ideias. A gente usa mais a formulação baseada em cortes separadores, né? Para todo corte separador do grafo, você exige que o vértice seja escolhido, né? Aquele separador. Então, a outra formulação usa essa ideia de separadores, de cortes separadores do grafo. E aí, é uma formação bem natural usando essa ideia de separadores, né? A gente fez um branch and cut para ela. O Matheus implementou um branch and cut, a gente tem fez um estudo poliédrico daquela formulação, tem algumas facetas, tem algumas desigualdades fortes que ajudaram bastante, são desigualdades bem efetivas, assim, principalmente para grafos planares, que é o caso da aplicação aqui. Então, nessa outra formulação que eu não comentei, eu fiquei na dúvida qual a formulação que eu ia falar, mas eu achei que essa de fluxo ia ser mais bonitinha. Sim, tá ótimo. Mas a outra formulação tem bastante coisa, assim, tem algoritmos de separação, bem eficientes para elas, então tem um outro estudo para essa outra formulação. Mas não é baseado nessa ideia que você mencionou, não. Tá bom. TMZ. Obrigado. Eu tinha uma outra pergunta, se for complicada, deixa para responder depois, só para a gente não se alongar demais aqui na gravação, mas naquele pool você tem que verificar uma pré-condição para saber se você consegue fazer aquela troca ou não. E, bom, essa condição é se existe um conjunto U que satisfaz uma certa propriedade e, bom, o número de conjuntos é exponencial. Então, imagino que tem um jeito eficiente de fazer isso. É meio que testar se você consegue, então você consegue fazer com um vértice só e, no pior caso, ele é um vértice de corte, alguma coisa assim? Você olha para os vizinhos, né? Não sei se vocês estão ainda vendo a minha tela. Sim. Tá, deixa eu maximizar aqui. Mas a ideia aqui o pool, né? Você está falando isso. Então, essa condição do U aqui é meio... Bom, a ideia é que, na hora de implementar isso, seria considerar quais são os vizinhos do V2 dentro do V3. Então, quais são os vizinhos? Eu quero o conjunto de menor peso possível. Não de menor peso possível, mas eu não posso pegar um conjunto muito pesado U, porque ele vai estourar essa outra pré-condição aqui de menor ou igual a V3. Então, a ideia é exatamente pegar os vizinhos do V2, os vizinhos mais leves, vai juntando esses vizinhos, vai calculando, vai somando esses vizinhos, e vendo se esses vizinhos desconectam, se esse conjunto vai desconectando ou não o grafo. Né? A princípio, isso aqui vai para qualquer pedaço de U, tá? Então, basta eu considerar, U pode ser um vértice. Eu quero o maior U. Então, eu posso pegar simplesmente um vizinho do V2 que tenha menor peso possível, que esteja em V3. Então, vizinho de V2 em V3 de menor peso possível. Se satisfaz ele, eu já tenho o meu U de uma unidade e pronto. Senão, nenhum vértice vai ser satisfeito nessa condição. Né? Então, não vai existir esse U. Então, essa pré-condição é fácil de checar. Assim. Então, a gente não se importa, de fato, com o U. Imagino que, de repente, a vizinhança... Por um lado, dá vontade de botar só um vértice só, né? Porque, bom, se um for suficiente, então já deu, você já faz mais uma iteração e pronto. Mas eu fiquei imaginando que, de repente, esse vértice aqui é um vértice de corte você tem que testar. Aí você pegar algum pedacinho a mais junto com esse... É verdade, você tem que testar. Você pega e vê se esse vértice aí for
um vértice de corte, né, aí não serve, né, porque aí vai separar o V3. Então, isso você tem que testar. Você pega, se você achar um que não é vértice de corte, que você pode puxar ele sozinho, não, mas... Então, mas se não, você tem que olhar a hora que se remove esse vértice, quais são os componentes. Não, dá um certo trabalho, não é linear, não. Não, mas mesmo sendo de corte, você ainda pode puxar, né? Sim. Depende pode do puxar. peso. Olha, pode puxar desde que as componentes sejam pequenininhos lá, né? Você pode puxar junto para o V2. Junto, mas não dá linear, não. Dá, acho que quadrático aí, por aí. Mas é polinomial, um pouco mais enrolado do que isso. Mas é testar basicamente se é o vértice de corte ou não, se é vizinho ou não do V2, do VI, no caso aqui. Legal. Vamos agradecer novamente, então, ao Pablo e os coautores pelo resultado e pela palestra. Vou encerrar a gravação e daqui a 2 semanas a gente volta com o seminário da Márcia Capelli. Tá.